Já te aconteceu de precisar reagir e o seu corpo simplesmente travar? Alguém te humilha na frente dos outros e você fica muda. Aparece a chance que você esperava e você paralisa. Você precisa dizer não, tomar uma decisão, se defender e por dentro é como se tudo congelasse. A voz some, o pensamento embaça, as pernas ficam pesadas e só depois, sozinha, você encontra as palavras perfeitas que não saíram na hora. E aí vem o veredito cruel que você repete há anos. Eu sou fraca, eu sou covarde, por que eu não reagi? Eu vou te mostrar uma coisa nesse vídeo que vai desmontar essa acusação por inteiro, porque o que aconteceu no seu corpo naquele momento não foi fraqueza, foi um dos mecanismos de sobrevivência mais antigos que existem, disparando, sem te pedir licença. Fica comigo até o fim, porque no final tem o que fazer. Repara como essa dor tem duas camadas e a segunda é a que mais machuca. A primeira camada é o momento em si. Você travou, não reagiu, deixou passar, já é ruim. Mas a segunda camada é o que você faz com isso depois. Você repassa a cena 1000 vezes na cabeça. Se pergunta o que há de errado com você. Se convence de que qualquer pessoa normal teria reagido e só você ficou ali, paralisada, feito uma estátua. E é essa segunda camada, a vergonha de ter travado, que vai virando uma crença sobre quem você é. Você começa a se ver como alguém frágil, sem coragem, que sempre trava na hora que mais importa. Só que essa conclusão está errada desde a raiz e eu quero te devolver a verdade, porque ela muda como você se olha. Antes de qualquer coisa, guarda uma frase, porque ela é o coração desse vídeo. Você não escolheu travar. Isso não é força de expressão, é literal. A decisão de congelar foi tomada num lugar do seu cérebro que é mais rápido que o pensamento, mais rápido que a vontade. Você não deixou acontecer. O seu corpo assumiu o comando por você. Deixa eu te mostrar exatamente como. A maioria das pessoas cresceu ouvindo que, diante do perigo, existem duas reações: lutar ou fugir, luta ou fuga, como se o corpo só tivesse esses dois botões, mas falta um terceiro, e é justamente o que ninguém te explicou: congelar. A neurociência da defesa descreve o congelamento como uma resposta própria, diferente da luta e da fuga, e ela não é a que você aciona por último quando falha nas outras. Muitas vezes, ela é a primeira coisa que o corpo faz. Congelar é uma resposta automática e involuntária. Ela é disparada antes de qualquer decisão sua por um sistema que existe para te manter viva e que não te consulta. Ele age e só depois te avisa. E o que acontece no corpo quando você congela é fascinante, porque é o oposto do que a gente imagina. Na luta ou fuga, o coração dispara, o sangue vai para os músculos, você fica acelerada para correr ou brigar. No congelamento é ao contrário, o corpo puxa um freio, a frequência cardíaca desacelera, os músculos se enrijecem, você fica imóvel. Um circuito que vai da amígdala, o alarme do cérebro, até uma região profunda no tronco encefálico, aciona um freio parasimpático que trava o motor. Isso está muito bem estabelecido em animais. Em humanos, a evidência é mais recente, mas aponta na mesma direção. E o ponto que muda tudo é a velocidade. Esse freio é puxado em milésimos de segundo, muito antes de você conseguir pensar: eu deveria reagir. Quando o pensamento chega, o corpo já parou. Por isso você não conseguiu só reagir. Não havia tempo para a vontade entrar. Mas por que o corpo escolheria travar se isso parece a pior opção possível? Porque nem sempre lutar ou fugir salva. Imagina os seus ancestrais diante de um predador muito maior. Correr avisa o predador e desperta o instinto de caça. Lutar é suicídio. Sabe o que sobra? Ficar absolutamente imóvel.
Muitos predadores enxergam pelo movimento, parar é ficar invisível, virar estátua já salvou mais vidas do que a coragem. Então, o seu cérebro tem esse cálculo gravado há milhões de anos. Quando o perigo é maior que você, quando não tem saída, quando quem está na sua frente tem poder sobre você, a resposta mais segura pode ser paralisar. E o seu cérebro faz esse cálculo em silêncio, no automático. Ele não distingue muito bem um predador de um chefe que grita, de uma figura de autoridade, de alguém que te intimida. Ameaça é ameaça. E ele puxa o freio. E aqui a ciência fica dura, mas ela liberta muita gente de uma culpa que carrega calada. Existe um modelo, a chamada cascata de defesa, descrita por Schauer e Elbert, que mostra o corpo passando por estágios. Primeiro o congelamento atento, depois, se o perigo continua e não há escapatória, uma imobilidade tônica. O corpo trava rígido, a pessoa não consegue se mexer nem falar, mesmo querendo. É o mesmo mecanismo que faz um animal se fazer de morto. E estudos com sobreviventes de agressão mostram que essa imobilidade é comum e que quem passou por ela tem mais risco de sofrimento depois. Presta atenção no que isso significa. A pessoa que travou não deixou acontecer. O corpo dela entrou num estado que tirou dela a capacidade de reagir. Ela não foi cúmplice do que sofreu, ela foi capturada por um reflexo. Se você já se culpou por não ter reagido a algo, eu preciso que você ouça isso. Não foi você, foi o mecanismo. E esse mesmo sistema, que foi feito para emergências raras, hoje dispara em situações do dia a dia, e é aí que ele te atrapalha. Você trava numa reunião e não consegue defender a sua ideia. Fica sem resposta diante de um comentário grosseiro e só de noite pensa no que deveria ter dito. Empurra uma tarefa importante e não entende porque não consegue começar. Ou some por dentro, desliga, dá branco quando alguém eleva a voz. Você chamou isso de burrice, de preguiça, de falta de personalidade. Não é nada disso. É um sistema nervoso que aprendeu a puxar o freio de emergência com facilidade demais, porque em algum momento da sua vida, muitas vezes na infância, puxar esse freio foi a coisa mais segura a se fazer. Você não tem um defeito de caráter, você tem um freio bem treinado. E freio bem treinado a gente reeduca. Se você se reconheceu até aqui, faz uma coisa por você antes da gente continuar. Escreve nos comentários 2 palavras: eu travei, sem vergonha. A maioria das pessoas que chega até aqui percebe que passou a vida se culpando por algo que era reflexo. Não escolha. Nomear isso já começa a tirar o peso das costas. E se essa forma de olhar para sua própria reação está te mostrando algo que ninguém tinha explicado, se inscreve no canal. É aqui que a gente pega o que a neurociência descobriu e traduz num passo que você consegue dar hoje, sem palestra motivacional, sem prometer milagre. Agora eu vou te dar uma imagem para você sentir o que está acontecendo. E é uma imagem, uma metáfora, não é prova científica, é um jeito de enxergar. Pensa no congelamento como um freio de mão de emergência. Ele foi instalado para situações em que acelerar mataria você. O problema não é o freio existir, ele é uma dádiva, ele já te salvou. O problema é que o seu ficou sensível demais e é puxado em situações que não são de vida ou morte, uma conversa difícil, um olhar de reprovação, uma decisão. Você passou anos xingando o freio, chamando ele de covardia, mas o freio não é o inimigo, ele é um guardião antigo, um pouco assustado, que aperta cedo demais, e guardião a gente não expulsa, a gente ensina a confiar. E aqui sai da metáfora porque o mecanismo é real e tem uma alavanca precisa. O erro que quase todo mundo comete é tentar vencer o congelamento na força da vontade. Reage, fala, não trava.
Isso não funciona e piora, porque quanto mais você se pressiona, mais o corpo lê a ameaça e mais fundo ele puxa o freio. Você não sai do congelamento discutindo com ele por cima. A saída é de baixo para cima. Você manda sinais de segurança para o corpo, pelo movimento, pela respiração, pelos sentidos, até ele soltar o freio sozinho. Não é convencer a mente, é acalmar o corpo primeiro e a mente volta depois. Essa é a inversão que muda o jogo. Quem trava não precisa de mais coragem, precisa de mais segurança no corpo. E eu preciso ser honesta com você sobre uma coisa, porque integridade aqui vale mais que aplauso. Você talvez já tenha ouvido falar em modo desligamento, shutdown, nervo vago dorsal, explicações muito populares para esse estado de travar e desligar. Elas vêm de uma teoria chamada polivagal, que é bastante usada na terapia. Só que essa teoria é cientificamente contestada. Bons pesquisadores mostraram que várias das premissas dela não se sustentam. Então, eu não vou te vender isso como fato. Eu uso a ideia de desligar como imagem, porque descreve bem a sensação. O que é sólido, e é no sólido que a gente se apoia, é isto. O congelamento é um freio automático do corpo e a saída passa pelo corpo. Nisso a ciência é firme. O resto, eu te digo o que é hipótese. Se você entendeu agora que travar não foi fraqueza, e sim um reflexo antigo disparando na hora errada, comenta com 3 palavras: não foi fraqueza. Escrever isso é um pequeno ato de devolver para você a verdade que a vergonha tinha roubado. Então, vamos ao como, em passos com chão de verdade. Primeiro passo, na hora em que você sentir o freio puxar, orientar e aterrar. Congelar te desconecta do agora, você fica presa na ameaça. Então você faz o caminho de volta pelos sentidos, move os olhos devagar pelo ambiente e nomeia por dentro o que vê, a parede, a janela, a cor da cadeira, sente os pés no chão, empurra o chão de leve com as solas. Isso manda um recado direto para o cérebro. O perigo daqui e de agora não é o predador de antes. Estou aqui, é seguro. Parece pequeno demais para funcionar, mas é justamente por ser corporal e não mental que funciona. Você fala a língua que o freio entende. Segundo passo, e é o que mais rápido descongela, mover o corpo mesmo que pouco. O congelamento é imobilidade. O corpo travou com a energia presa dentro. A forma mais direta de sinalizar que o perigo passou é se mover. Levanta, anda alguns passos, empurra uma parede com força por 10 segundos, sacode as mãos, alonga. Um movimento ritmado dos 2 lados do corpo, como caminhar, ajuda especialmente. Isso não é distração, é biologia. Quando você se move, você prova para o sistema que não está presa, que a fuga é possível e o corpo pode desligar o alarme. Um animal que sai do congelamento treme, se sacode e segue. Você também pode dar ao seu corpo essa descarga de propósito. Terceiro passo, o mais portátil, que você pode fazer no meio de qualquer situação sem ninguém perceber, a respiração. Existe um padrão específico com evidência de baixar a ativação rápido, chamado suspiro fisiológico. É simples. 2 inspiros seguidos pelo nariz, o segundo curtinho, enchendo bem o peito, e depois um expiro longo e lento pela boca, esvaziando tudo. Faz isso 3, 4 vezes. O expiro longo é a chave, porque é ele que aciona o ramo do sistema nervoso que acalma. Não é cura, não é mágica, é uma alavanca fisiológica, uma das poucas que você controla de propósito no meio do travamento. Enquanto a mente está congelada, a respiração ainda responde a você. Use isso. Quarto passo, e esse é genial porque contorna o problema em vez de brigar com ele, pré-decidir a sua frase. Lembra que no congelamento as palavras somem?
Então não conta com a sua capacidade de improvisar no momento, ela vai estar offline. O que você faz é deixar uma frase pronta, decorada, para quando travar, uma frase ponte curtíssima que compra tempo. Me dá um instante. Preciso pensar sobre isso. Volto a falar com você depois. Você ensaia essa frase antes, em casa, até ela sair no automático. Aí, quando o freio puxar e a mente apagar, a frase decorada escapa mesmo sem você elaborar nada. Ela te tira da paralisia total e te dá o segundo que você precisa para descongelar. Você não precisa ter a resposta perfeita. Precisa ter uma única frase que rompe o congelamento. Quinto passo, o que sustenta todos os outros: parar de se punir por congelar e voltar às situações em doses. Toda vez que você se xinga por ter travado, de novo sua fraca, você adiciona a ameaça, e a ameaça é exatamente o que puxa o freio. A autopunição não te destrava, ela te prende mais. Trocar isso por uma frase de compaixão: meu corpo se assustou, tudo bem, eu estou aprendendo. Não é passar a mão na cabeça, é tirar o pé do gatilho. E a parte que reconstrói de verdade, você volta aos poucos para situações onde costuma travar, em versões pequenas e seguras. Diz uma opinião num grupo de confiança. Devolve um comentário leve. Cada vez que você age um pouco e sobrevive, o seu corpo grava uma prova nova. Aqui eu consigo me mexer. Aqui é seguro. É assim que o freio afrouxa, não com um discurso, mas com experiências repetidas de agir e ficar bem. Se isso tocou num ponto que você vinha carregando calada, sela agora, não foge. Comenta com 4 palavras: meu corpo me protegeu. É esse reconhecimento honesto que faz o clique, porque você para de tratar o seu corpo como traidor e começa a tratar ele como aliado que exagerou. E salva esse vídeo, guarda ele, porque você vai querer revê-lo justamente naquele dia em que você travar de novo e a voz antiga voltar a dizer que você é fraca. Nesse dia, você reabre isso aqui e lembra: não é fraqueza, é um freio, e freio você já está aprendendo a soltar. Aqui eu falo por imagem de novo. Você passou a vida achando que quando travava aparecia a sua covardia, que embaixo daquela paralisia havia uma pessoa fraca. Mas embaixo da paralisia nunca teve covardia. Teve um guardião antigo, feito para te proteger de predadores que não existem mais na sua vida e que ainda dispara diante das ameaças de hoje, sem saber distinguir um chefe de um leão. Esse guardião não precisa ser expulso, precisa ser reeducado com paciência para confiar que agora é seguro se mexer. Você não é a estátua, você é quem está aprendendo a descongelar a estátua, um sinal de segurança de cada vez. E isso muda completamente como você mede o seu progresso. A pergunta não é se você virou uma pessoa destemida que nunca mais trava, que responde na lata em qualquer situação. Isso talvez nem seja você, e tudo bem. A pergunta é menor e mais honesta. Hoje, você descongelou um pouco mais rápido do que antes? Conseguiu dizer uma frase que normalmente engoliria? Sentiu o freio puxar e, em vez de se xingar, respirou e voltou para o corpo? É assim que se sai do congelamento crônico, não virando outra pessoa mais durona, mas ensinando o seu sistema nervoso aos poucos que ele pode soltar o freio, porque agora, na maioria das vezes, é seguro. E aí a gente volta para onde começou. Você achava que travar era covardia, um defeito seu, uma prova de que faltava alguma coisa em você. Agora você sabe, por trás desse travamento havia um dos mecanismos de sobrevivência mais antigos que existem, disparando num mundo que já não tem o predador para qual ele foi feito. Não é falta de coragem, é excesso de proteção num sistema fiel demais. A diferença entre continuar
continuar se culpando ou começar a se destravar não está em ficar mais corajosa na marra, está em entender o que o seu corpo faz e falar com ele na língua dele: segurança, movimento, respiração, repetição. Você não é fraca, você não é covarde, você é alguém protegida por um sistema muito antigo que aperta o freio cedo demais e que pode, com prática e delicadeza, reaprender quando é seguro andar. Não precisa se transformar numa pessoa que nunca trava, precisa dar ao seu corpo, um pouco a cada dia, a prova de que ele pode se mover sem morrer. Toda vez que você aterra, respira, se move e diz a sua frase em vez de desaparecer, você ensina o guardião que o perigo passou. Então, a única pergunta honesta é: qual é a primeira situação pequena e segura em que você vai treinar destravar essa semana? E se você quer transformar isso num plano concreto, em vez de uma boa intenção que passa até o fim de semana, eu preparei um material que vai muito além deste vídeo. É um e-book com o método completo: como reconhecer o congelamento no momento em que ele começa, o protocolo de aterramento e movimento passo a passo, o suspiro fisiológico ilustrado, o banco de frases ponte para você montar as suas e um plano de 21 dias para reeducar o seu freio com as referências e o nível de evidência de cada ideia, separando o que é ciência do que é metáfora, do jeito honesto que a gente faz aqui. E antes de você sair, 2 pedidos pequenos e honestos. Primeiro, se você ainda não salvou esse vídeo, salva agora, para o dia em que você travar de novo e precisar lembrar que não é fraqueza. Segundo, comenta uma coisa só, uma situação pequena em que você vai treinar destravar esta semana. Uma frase: ela é o seu selo e o seu primeiro passo para fora da paralisia. Volta aqui daqui a 30 dias para lembrar que decidiu se mover.